Bom dia! Bom dia para você, como você está? Como está a sua vida nessa manhã? Já está trabalhando? Já está seguindo a sua jornada, o seu dia? Eu espero que você esteja bem, eu espero que tudo está se concretizando como os desejos do seu coração. Quando nossos desejos estão alinhados com os desejos de Deus, somos plenos, temos paz, somos felizes. E a graça do Senhor inunda nosso ser, transforma a nossa vida. E mais um dia estamos aqui para agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, para agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de meditarmos na sua palavra, de meditarmos na palavra de vida, na palavra de salvação. Que Deus possa nesse dia falar ao teu coração, assim como ao meu, e que a graça do Senhor esteja sobre ti. Hoje nós estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Capítulo 5, a partir do 11. Nós fizemos ontem até o 11, né, gente? Ontem a gente fez 5, 1, 11, falando sobre a pesca milagrosa, né? Maravilhosa. E hoje nós vamos falar sobre alguns milagres aqui de Jesus, algumas coisas que Jesus fez, alguns milagres. E Deus hoje está pronto para fazer um milagre na sua vida. Você crê? Recebe da parte de Deus um milagre vindo ao teu encontro. Aleluias. E hoje nós vamos ver a cura do leproso. Aleluia, que diz assim: E aconteceu que quando ele estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, quando viu a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogava-lhe dizendo: Senhor, se quiseres, pode me limpar. E estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: Quero ser limpo. Instantaneamente a lepra desapareceu dele e ordenou-lhe que não dissesse a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, para que sirva de testemunho. Porém a sua fama se difundia ainda mais e ajuntava-se grandes multidões para o ouvirem e para serem curadas das suas enfermidades por ele. Mas ele saía para os desertos e orava. Vemos aqui um leproso inteligente nessa manhã. Alguém que está enfermo, alguém que está leproso, com uma lepra, com uma doença de pele, com algo aparente, mas com uma inteligência sobrenatural. Por que uma inteligência? Porque ele vai àquele que tem o poder de curar, ele vai até aquele que tem o poder de deixá-lo limpo, e ele não coloca como um pedido, mas ele coloca como uma situação de poder a Jesus. Ele rendeu o poder a Jesus. Ele disse: Senhor, se tu quiseres, eu posso ser limpo. Jesus disse: eu quero, seja limpo. Veja a inteligência desse leproso. Ele poderia ter chegado e mendigado o milagre. Ele podia ter chegado e, sendo miserável: Senhor, eu sou miserável, tem misericórdia de mim, me dá a minha limpeza, limpa a minha pele, me cura, Senhor, eu preciso da tua cura, eu necessito da tua cura, como um clamor, como um desespero. Mas não, ele usa de inteligência, ele usa de sabedoria, e ele diz: se tu queres, Senhor, Senhor, se tu queres que eu seja limpo, tu podes me limpar. Se tu quiser, se tu não quiser, também está tudo bem. Foi essa a condição que o leproso conversa com Jesus. E Jesus, ele, além de ele colocar nessa posição, ele se prostra. Ele vê o rei diante dele. Ele se prostra. Ele se prostra, ele vê o rei diante dele e diz: Senhor, se tu queres, eu posso ser limpo. E Jesus estende a mão, toca-lhe e diz: quero ser limpo. E instantaneamente a lepra desapareceu. Veja, quão suave às vezes é o toque de Jesus, quão suave às vezes é a cura do Senhor. Não há gritos, não há choro, não há desespero.
há um milagre sobrenatural acontecendo no silêncio, na tranquilidade, no poderio de Jesus. Aqui o leproso inteligente, ele se prostra e pede de uma forma sábia: se tu queres, Senhor. E nessa manhã, eu não sei qual a lepra, não sei qual é a doença, não sei qual a enfermidade, não sei o que está afligindo o teu ser, mas nessa manhã, sejamos sábios ao conversar com Jesus. Sejamos sábios a colocarmos a nossa situação a Jesus, colocando-o como Senhor, colocando-o como soberano sobre nossas vidas, colocando-o como Ele quem decide, Ele que está à frente de nossas escolhas, Ele quem sabe o que é melhor para nós. Então, Senhor, nessa manhã, se Tu quiseres que eu seja limpa, e o Senhor diz: eu quero ser limpa, eu quero, seja limpo. Veja a sutileza, a paz que emana essa palavra. E diz a palavra do Senhor que ali Jesus, ele começava a pegar fama por todos os lugares onde ele passava. Ele começava a ser conhecido, ele começava a chamar a atenção, mas ele saía para os desertos e orava. Ele buscava a paz, ele buscava estar só com o Pai. Ele buscava o deserto para se fortalecer. Ele buscava o deserto para orar. Ele buscava o deserto para falar com Deus, para falar com o Pai, para se encher da presença do Eterno, para se conectar com o Pai, que dava todo o poder, que tinha todo o poder, que distribuía todo o poder, que emanava dele próprio todo o poder. Mas ele buscava o deserto, com todo o poder que ele tinha, com todos os milagres que ele fazia. Ele buscava o deserto e orava. E muitas vezes nós ainda, como cristãos, não temos essa sabedoria de buscar os desertos e nos desertos da nossa vida, a orar, a buscar a Deus. Nos desertos da nossa vida, entender que é nos desertos que devemos nos conectar, que é nos desertos que acontecem os maiores milagres, que é nos desertos que as nossas bênçãos são derramadas sobre nós. E aqui Jesus mostra que ele se afastava da multidão, porque ele não queria ser chamado a atenção, ele queria que os milagres acontecessem e que no tempo certo ele sim seria glorificado. Mas naquele momento ele não ficava no meio da multidão, ele se extinguia, ele saía dos holofotes para orar. Aleluia. Quantos de nós muitas vezes temos holofotes virados para nós e nós procuramos cada vez mais os holofotes. E nessa manhã o Senhor chama-nos a buscar os nossos desertos para orar, buscar aquela intimidade com Deus, buscar aquele momento a sós, buscar aquele versículo: fecha a porta do teu quarto e ora, buscar realmente estar conectado com o Senhor. Depois nós vemos o versículo 5:17, que diz que o Senhor naqueles dias ele ensinava, ele estava sentado com os fariseus e os doutores da lei nas aldeias das Galileias, e com ele estava a unção do Senhor para curar. Então aqui nós vemos uma manhã de cura, e eis que alguns homens traziam sobre ele um leito, e ali para chegar até Jesus era impossível. Estava difícil, a multidão como sempre oprimindo, a multidão como sempre apertando. E na casa que Jesus estava, não tinha como chegar até Jesus, não tinha como se aproximar de Jesus. Então eles têm uma ideia, eles sobem, porque a casa era abaixo da rua, né? A gente vê uma rua subindo e a casa ali abaixo. Então eles têm a ideia de tirar o telhado. E eles tiram o telhado. E aqueles 4 homens que carregavam o paralítico, descem o paralítico numa corda na sua cama até aonde Jesus estava. Veja o incrível que eles calcularam exatamente aonde Jesus estava sentado, porque a palavra do Senhor diz que eles tiraram a teia,
e baixaram, pondo-o no meio diante de Jesus. Colocaram ele no meio da casa, diante de Jesus, aonde Jesus estava. Quando precisamos de cura, nós temos que nos colocar diante de Jesus. Quando nos precisamos de cura, nós temos que dar um jeito de chegar na frente de Jesus, de nos posicionarmos diante dele, mesmo que haja uma multidão apertando, mesmo que haja uma multidão sufocando. Quando precisamos de cura, nós nos colocamos diante do Senhor, nós damos um jeito, nós pedimos ajuda para que nos coloquem diante do Senhor. Veja, o paralítico não andava. O paralítico não tinha como andar, mas ele tinha 4 pessoas que o carregavam. Ele tinha 4 pessoas que eram seus ajudadores. E você tem 4 pessoas para te ajudar nesse dia? Você tem 4 pessoas a qual você pode confiar a sua vida, a qual você pode confiar o seu corpo para descer nessas cordas para chegar diante de Jesus? Você tem 4 amigos nessa manhã, 4 irmãos abençoados, 4 irmãos que você possa tirar 8 minutos do tempo dele para falar com ele, para derramar a sua dor. Eu estava vendo essa semana um post no Instagram a qual diz que você só precisa de 8 minutos para desabafar com alguém, para que as tuas emoções sejam renovadas, para que as tuas emoções sejam refeitas. 8 minutos do seu tempo. Então veja, será que você tem 4 amigos nesse dia para você descer até diante de Jesus para ser curado? E aqui o paralítico ele desce, ele é colocado diante de Jesus. E aí Jesus vê esse paralítico chegando e diz: perdoados estão teus pecados. Então todos ficaram irados contra Jesus. Quem é este que está blasfemando? Como pode dizer que perdoados estão os pecados? Só pode perdoar pecado quem é o Senhor, quem é Deus, quem é mestre. E aí Jesus diz: o que é mais difícil dizer? Perdoado só o seu pecado? Ou levanta dessa cama e anda? É a mesma proporção curar um paralítico ou perdoar os seus pecados, dar de volta à vida aquele que está doente ou perdoar os seus pecados. Ali para Jesus era a mesma proporção, não tinha proporção maior ou menor, porque ele era rei, ele é o rei, ele é aquele que está disposto a tanto perdoar o seu e o meu pecado, quanto nos curar da nossa enfermidade. O importante é que nós possamos chegar diante dele. Independente da situação, nós vemos na primeira situação, um leproso que se prostra, que se entrega e usa inteligência. Aqui nós vemos um paralítico que usa de inteligência também para ser curado, porque ele arruma 4 amigos para o levarem. A palavra do Senhor, se eu não me engano, não vem dizendo que o paralítico pediu para os amigos ou os amigos que decidiram levá-lo. A gente não sabe. Mas o que nós sabemos é que de uma forma ou de outra o paralítico chegou diante de Jesus. O que nós sabemos é que de uma forma ou de outra o leproso chegou diante de Jesus. E de uma inteligência sobrenatural. Quando não tem uma maneira de chegarmos, nós encontramos uma maneira através do Espírito de Deus. Veja, o paralítico, ele encontra uma maneira de chegar até Jesus. Havia uma multidão que cercava Jesus, havia um impedimento, havia um empecilho para chegar até Jesus, mas ele encontrou um método, ele encontrou um meio de chegar à sua cura, ele encontrou um meio de recuperar as suas forças nas pernas e andar. Ele encontrou um meio de buscar a face do Senhor. E nessa manhã eu quero dizer para você, Deus está colocando sobre a tua vida meios, situações a quais você possa chegar diante de Jesus e ser curado. Deus está colocando diante de você situações, busque o meio, busque a forma, busque o método, use de estratégia para alcançar a cura nessa manhã. E que Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã, alcançando a cura real para dentro da nossa alma, a cura real para dentro do nosso ser. E nessa manhã eu quero profetizar sobre a sua vida. Seja curado em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Que Deus te dê estratégia, método inteligente para alcançar a cura. Deus abençoe seu dia. Café com palavra em nome de Jesus. A paz de Cristo.